E eu lancei essa marca. E ela tá aí hoje, né? Tem Açaí do Mago. 2 operações, 2 lojas rodando. Entendeu? Aí, eu quero ser o dono de açaí, marca de açaí. Não, pô, não é isso. Tipo, eu só tenho uma marca que tá validada e tá funcionando aí. Beleza, entendeu? Eu não quero. Aí eu Mas se me quiser tornei... expandir também... Não, quiser expandir, tá pronto. Tá pronto, entendeu? Aí, entrei na sociedade também da esfirra. Entrei na esfirra. Entendi mais sobre o mercado de esfirra e tudo mais. Que tem suas dificuldades também, na região centro-oeste e tudo mais. Percebi muito isso. Aí, tive a oportunidade também de entrar no mercado de hamburgueria. Entrei ano passado, inclusive. Escalei uma operação, mais de 1,2 milhão ali em 5 meses, né? Entrei, o pessoal achou, você é hambúrguer. Não, eu não sou hambúrguer. Só peguei, ajustei processos que eu acredito, validei. Vamos lá, o Mago. Vou começar a chamar. O Mago, o episódio vai ser O Mago. Conta como é que começou essa história aí, como é que foi o primeiro delivery, até chegar aí o Mago do iFood. Não, pode ir sem poupar detalhes. Fechou. É muito importante falar pra você, até pra você saber. Primeiro eu me tornei, eu trabalhei com gestão para restaurantes depois que eu abri meu delivery, entendeu? Não foi o contrário. Geralmente o processo é meio que tipo inverso, né? Eu abro o delivery, começo a mexer, e aí depois eu vou lá e começo a falar sobre. É o delivery. Não. Eu vou arrumar polêmica. Polêmica. Geralmente o cara tem um delivery, aí ele começa a vender mentoria, vê que mentoria dá mais dinheiro, larga o delivery e vai pela mentoria. É a realidade. Eu tava no mercado de mentoria, né, de gestão, então, tipo assim, a gente já... Ele tá fazendo assim bacana pra cortar. Falei. Aí não pode, tem que deixar. Tem que deixar. É verdade. Então, assim, eu comecei primeiro cuidando de operações, né? Então, a minha base sempre foi analítica, né? Tenho formação de gestão financeira, gestão comercial, eu tenho noções sobre isso. E aí eu fui para esse mercado, nem você também trabalha com marketing, né? Que nem até meu sócio ali que apresentei para você. A gente começou. Felipe Vinícius. Felipe era quando ele morava aqui na Itaberaba, aqui perto da gente. Aí ele mudou para Alphaville, agora virou Vinícius. Entendeu? Tadinho, já falei, Vinícius, a gente permuta por comida. Então, assim, a base era bem difícil. Então, assim, a gente era de tudo, a gente dava junto na época, né, até no NB, então a gente se juntou para atuar junto, trabalhar junto, né? E aí, nesse cenário, a gente começou a trabalhar para... Peraí, o Vinícius / Felipe saiu da freguesia do Oque, onde a gente tá, foi para Brasília e voltou para Alphaville? Agora fez sentido. Agora fez sentido. Não, e assim, eu falo, a vitória é toda do Felipe. Felipe, né? O Felipe. Porque agora é o Vinícius. Só porque não tem o Felipe batalhou muito pra chegar a Vinícius. Exatamente. O nome é Vinícius mesmo, Vinícius Almeida, viu, pessoal? Pra quem não entendeu, porque eu chamei de Felipe, não sei porquê, e agora ele virou Felipe / Vinícius. Pronto. Não, e a gente se conheceu na época que, assim, era que nem a gente fala, era feiura e fome, né? O negócio era difícil. A fome passou, né? Assim, a gente melhorou um pouquinho. Se pegar uma foto, né, um tempo, né? Pelo menos eu era seco, assim, chupado mesmo, porque tinha fome, né? Aí agora o Telêncio tá mais cheinho um pouquinho. Tá gordinho, né? Deu tentando diminuir. Então, porque eu falei, só a fome passou. E a feiura continua igual. Olha lá, minha mulher vai concordar com isso aí, não. Hã? Engordou. Isso é verdade mesmo. Falar em sua mulher no evento do móvel, eu nunca vou esquecer disso. Show. A camiseta dela era esposa do Mago. Muito orgulho. Ela fala. Cara, isso foi sensacional, cara. Isso foi a melhor coisa. Eu falei pra minha mulher pra ela usar uma dessa, mas não gostou muito dela. Não gostou, não? Não, minha mulher é parceiraça demais. Eu nem falei isso pra minha mulher. Minha mulher vai ficar brigando comigo. Você nem falou isso pra mim? Eu nem falei. E aí é recíproco, né? Porque, tipo assim, ela tem o business dela também, que ela é dentista e tudo mais. Então, assim, ela tem um negócio muito bem sucedido, mas ela vai cair pra dentro junto comigo, né? É da hora. Mas vamos voltar o ponto aqui, inclusive, né? Obrigado, amor, te amo, tudo aí, né? Vou deixar aqui o registro. Voltando lá, né? No início do projeto. Então a gente atuava junto, mexia com marketing, né? A parte de tráfego, e a gente começou a trabalhar com várias operações. É um mercado que a gente acaba vendo, né? Que acontece muito. Você viu? Pega um ali, pega outro ali. Aí a gente começou, aí o Vinícius, ele tinha uma permuta, né? Que é a permuta da marmita. E aí era fácil, ele chamou muita atenção, porque era mais fácil trabalhar com permuta da marmita, né? Por exemplo, lidando com ele aqui, do que com as outras operações. Então a gente começou a trabalhar com restaurante, né? E aí começou a escalar, só que aí, por exemplo, teve a época da pandemia,
Então a pandemia, ela dificultou muito o mercado de restaurantes, né? Então você tinha ali uma dificuldade financeira mesmo, porque aí tinha um tráfego. O tráfego você pega, investe no tráfego e no cara, no gestor e na verba, né? Então o pessoal tava difícil. Aí a gente sempre ficava batendo. Cara, putz, vou ter que, de alguma forma, reduzir o nosso preço. Aí a gente tentava reduzir o preço do serviço, né? Pra tentar encaixar. Só que também a conta não fechava. E aí, velho, a gente precisa tentar achar caminhos e mecanismos de oferecer mais, né? E sempre ficava na minha cabeça isso. O Vinícius sempre foi muito tráfego mesmo, digital. E eu ficava naquela, tipo, poxa, não, peraí, eu preciso arrumar um jeito de resolver isso. Eu sempre dormia com esse problema. E aí eu comecei a, cara, pegar algumas informações que eu já tinha trabalhado em operações com, né, internas, com gestão, restaurante. Falei, cara, se eu começasse a mexer em algumas coisas como o iFood, né? Então o iFood foi muito teste pra mim. Tipo, eu peguei o iFood, abri o iFood, começava analisei muito, tipo, estudei bastante algumas coisas, comecei a validar, tentativa e erro no início sim, né, ofereci até um serviço de consultoria, até pra gente ofereceu gratuitamente mesmo, um trabalho com base no que eu tinha analisado para poder trazer, tive muita assertividade no início e fui aperfeiçoando, porque tem algumas coisas que você vai testando no início, não te dá um resultado e você vai melhorando. E aí foi uma virada de chave pra gente, como projeto, né, porque isso também escalou o projeto de tráfego, tal qual, tipo assim, hoje o Vinícius aí, pô, tem uma relevância incrível, o cara tá no mercado. O cara morreu Alphaville, amigão. Pô, morreu Alphaville. Tá bem relacionado. Ele continua morando no Gama, cara. Ele saiu do Gama. A gente me conheceu lá, eu tô no Gama ainda. Eu tô na freguesia do homem, pelo amor de Deus. ZN. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu falo, né, porque essa história, a gente se conecta muito lá no início, né? E aí eu gosto de falar sobre as pessoas que passaram na minha trajetória, porque eu não me tornei o cara que eu sou só porque eu fui sozinho. O cara falou, não, a gente tem pessoas que passam no caminho e a gente sempre teve isso muito de crescer, né? Mentalidade e tudo mais. E aí a gente começou a escalar bastante nesse mercado do restaurante, né? Eu falei, cara, tava funcionando. Então a gente começou a focar mesmo nisso. Então eu tomei a frente desse processo de gestão para restaurantes mesmo. O Vinícius sempre tomou a frente dos processos de tráfego. A gente tinha parcerias, tinha outras empresas que a gente prestava serviço. Enfim, a gente escalou bastante. Só que chegou um momento que a gente percebeu, e sempre foi uma conversa muito aberta dentro da gente, eram 3 sócios ao todo, né? O Léo também, parceiro nosso aí, né? Que o Léo, ele já era outro tipo de investimento, né? Era um investimento ali, no mercado ali de agiotagem, né? Os negócios... Investimento. Os investimentos diferentes, né? Ele bate? Ele mata ou só bate? Ou só bate? Mata ou só bate? É Bodocó, né, bicho? Bodocó. O que é Bodocó? É onde ele mora, nascido em Bodocó, interior. Tá, aí ele veio ele também a gente se encontrou. Do Bodocó ele veio. De onde é que é isso mesmo? Pernambuco, né? Então eram 3 sócios. Aí a gente tinha muita abertura. Aí, tipo assim, a gente cresceu e sempre tinha abertura. Cara, se a gente chegar e crescer, a gente perceber que a gente pode estar impedindo o crescimento um do outro, a gente não vai atrapalhar, não. A gente vai continuar como parceiro, mas a gente vai lá e escala. Então teve uma época que o Vinícius começou até a época de lançamentos, eu vi que dava muito certo. E aí eu falei, velho, isso aqui vai dar certo pra ele, eu também preciso fazer o meu. Aí eu foquei muito nesse processo de gestão mesmo, de trabalhar o iFood e comecei a escalar. E aí eu comecei nos clientes da nossa base, depois comecei a oferecer para clientes fora. E aí quando eu fiz oferecendo esse serviço de gestão, eu comecei a modelar mesmo um projeto de gestão. Porque, por exemplo, sem um tráfego, eu tinha que fazer dar certo com a gestão. Então eu modelei esse projeto, que aí eu criei o meu método, que chama Método Magos, que quando eu coloquei em página, assim, deu mais de 32 páginas, assim, escritas, assim, de processo e tudo mais, né? Só de processo, para assinar. Processo, assim, escrito e tudo mais, e não tinha GPT, né? Não era aqui, ó, na mão, né? Na unha. Então eu sempre fui muito assim, tipo, eu criei processos para entender como o iFood funciona. Então por que eu garanto, eu tenho uma visão muito maior em questão de delivery, não só iFood? É porque eu vim do processo anterior, né, mexendo já com tráfego, nem você comentou a questão do Top Cardápio Web, que são ferramentas que auxiliam na parte do delivery próprio, né? Então, vim desse mercado para adequar para o iFood. Então, o iFood para mim sempre foi uma ferramenta de captação. Então, eu tinha que fazer o quê? Não o cara só ficar no iFood, eu tinha que fazer o cara crescer pelo iFood e a gente escalar a operação dele como um todo. Aí vem vários problemas, assim, até como a gente citou aqui, de às vezes a pessoa tem problema com erro de operação, vai atrasar pedido, vai cancelar pedido. Então a gente fazia o quê? O iFood ser um trampolim. Então a gente fazia o quê? Na época da pandemia, que foi aquele boom do delivery, deu muito certo. Porque, tipo assim, o iFood, ele já investia no marketing para escala, né, da própria base dele. Se você colocar a sua loja para vender pedra, dependendo se a pedra tivesse polida ali, bonitinha, você vendia. Então um negócio que, tipo assim, tinha uma demanda exorbitante pelo delivery.
Então, naquele mercado deu muito certo. Então, deu Era que boom, tinha, né? Deu um boom. Só que aí o que aconteceu? Dentro de uma linha que, conforme o ciclo vai passando, aí foi sendo necessário esse aperfeiçoamento. E aí o Gabriel, que fazia a gestão por conta própria, falou, cara, eu preciso escalar isso como empresa. Então, eu comecei a desenhar mais processos e começar a montar um time. Hoje já são mais 9 gestores que estão na nossa operação, né? Mais de 1.000 operações que a gente já analisou, gerenciou, enfim. Tem clientes que estão comigo praticamente desde o início do projeto, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né? Mas dentro dessa linha, foi aí essa base mesmo, base de estudo, projeto. E aí depois foi que eu desenvolvi o delivery. Foi aí onde a gente chega no delivery, né? Porque o delivery... No seu próprio, né? O meu próprio. Porque assim, eu tentava escalar alguns pontos, eu tinha aquela visão teórica muito, muito forte, né? E prática em questão de resultados, né? Porque você tem uma teoria, você vai lá e aplica ela, você tem um resultado, então você vê que, tipo, você está aplicando isso dentro do ecossistema de outra pessoa. Só que isso tem uma série de fatores que não são controláveis. Porque, por exemplo, eu posso construir o melhor projeto de delivery, tráfego, cardápio, enfim, e essa pessoa lá começar a pessoa que operacionalizava o iFood começa, por exemplo, não entregar com qualidade, esquece de despachar o pedido na hora correta, cancela. E esses entraves, antes eu falo assim, 3 anos atrás, o iFood até passava. Então, por exemplo, se você cancelasse pedido antes, atrasasse, o iFood ia continuar te mandando pedido. Você vai até de lembrar disso, que será muito mais tranquilo. Só que isso começou a ficar, de certa forma, um pouco mais restrito. Então, quando eu percebi isso acontecendo, né, isso, cara, mais ou menos mais de 2 anos atrás, né, vai fazer 3 anos agora, falei, cara, isso daí tem alguma coisa aí que eu preciso agora estar dentro para poder entender mais, entendeu? Aí eu conectei com... E eu conectei com um dos meus clientes, né, o Marcos, né, um parceiraço, meu irmão, a gente abriu uma operação dele de açaí, né? Então a gente entrou junto no projeto, trouxe ele para perto da minha base, que é o Gama lá, e a gente decidiu abrir essa operação junto. Aí a gente começou a escalar isso. E aí começou nisso, a gente começou a validar várias questões, né? Deu muito certo no início, isso é um processo que foi muito bom pra gente. O açaí tem seus desafios, e essa foi uma das primeiras bases, né? Que a gente começou. E aí quando eu comecei a trabalhar alguns processos dentro do açaí, eu percebi que o desafio do açaí, cara, é porque, por exemplo, lá em Brasília tem um ciclo que ele é muito longo de chuvas, né? Então, tipo assim, tem um período que chega do final do ano, que vai até mais ou menos março, que é chuva e frio constante, vamos dizer assim. Então, meio que você tem que fazer dinheiro de, sei lá, final de março até outubro e que sustente todo esse ciclo, mantendo funcionário, mantendo, enfim, aluguel. Então, se torna uma operação muito desafiadora. Então, eu entrei numa operação muito desafiadora já logo de início. Falei, caraca, velho, bem complexo em alguns pontos, né? E aí isso me deu vários pontos de entender otimização de processos, otimização de time, produtividade, entendeu? Alguns pontos, porque, por exemplo, no dia, um ponto bem prático, no dia que tá chovendo, se você tem uma linha de motoboy já contratada, se chover, vai cair essa demanda. E é muito complexo isso. E motoboy, você sabe, se ele tá rolando contigo hoje, tá tendo entrega, se um dia deu ruim, 2 dias deu ruim, o cara já vai querer pular. Então isso aí foi muito complexo para mim no início. Porque, por exemplo, no mesmo dia que o sol abre, que Brasília é muito assim, tá? No mesmo dia que acordou chovendo, abre o sol e de noite vai chover de novo. É assim lá. É meio loucura. Quando não for o contrário. Quando não for o contrário. Aí, por exemplo, você tá adequado para poder, chamar... tá chovendo, não vou chamar motoboy não. De repente abre o sol, estoura de pedido. Então foram vários processos que foram tendo que ser construídos. E aí esses processos validados lá dentro, né? Porque, tipo assim, eu entendi que antes eu tinha 4 pessoas para rodar a operação. Hoje já rodo com 2. Entendeu? Lá dentro. Então, tipo assim, eu tinha uma otimização, não tinha uma otimização boa da área, né? Não utilizava antes muito o motoboy. Aí tem processo hoje que eu faço também. Tem 2, às vezes tem 3 motoboys lá, porque a área do Gama, ela é muito pequena, né? Então, tipo assim, são 3 km só, literalmente, ela pega todo o Gama, assim, ó. Então é muito otimizado, né? É diferente daqui, porque aqui, tipo, é tudo grudado, entendeu? Lá não, é tipo tudo otimizadinho assim. Aí você vai ali dentro, trabalha ali dentro com 2, 3 motoboys, e se der rua roxa, você chama um outro motoboy iFood que dá certo, porque diferente lá, eu consigo botar o cara às vezes pra sair com 3 entregas, porque é uma do lado da outra, às vezes, entendeu? Então, esse é um ponto. E aí, eu fui entendendo esses pontos, aí eu falei, cara, se tá funcionando aqui, eu vou conseguir fazer isso também dar certo. Então, eu dei um salto, né, eu acredito nisso, né, nos números dizem e tudo mais. Quando eu lancei a operação, eu dei um salto financeiro na minha operação, de gestão, porque eu comecei a trabalhar mais essa visão dentro dos clientes também, entendeu?
Então eu começava a vir pros clientes, como é que tá isso, como é que tá aquilo? A gente começou a resolver problemas que antes estavam meio que ocultos. E aí eu comecei a puxar isso. E aí, conforme eu fui puxando isso, aí sim essa assertividade começou a ficar maior. Aí aí começou a crescer meu nome, o pessoal foi indicando serviço e tudo mais. E aquilo. Aí tudo vai crescendo, né? Querendo ou não, você vai escalando. Aí foi que, uma vez que eu abri e vi que o negócio tava estourando, aí eu comecei a abrir loja, marcas, né? Hoje eu tenho a marca, né? Meu parceiro Marcos, aí é uma coisa que a gente já conversou várias vezes. Tinha Puro Cerrado, aí eu abri uma marca secundária chamada Açaí do Mago. A gente modelou o quê? Né? Ele tinha um produto, eu criei um produto diferente, porque a marca já era fechada, né? Então a gente criou um produto diferente, com base diferente, com sabores diferentes, e eu lancei essa marca. E ela tá aí hoje, né? Tem Açaí do Mago, 2 operações, 2 lojas rodando, entendeu? Aí, eu quero ser o dono de açaí, marca de açaí? Não, pô, não é isso. Tipo, eu só tenho uma marca que tá validada e tá funcionando aí, beleza, entendeu? Eu não quero, aí eu... Mas se quiser expandir também... Não, quiser expandir, tá pronto. Tá pronto, entendeu? Aí, entrei na sociedade também da esfirra, entrei na esfirra, entendi mais sobre o mercado de esfirra e tudo mais, que tem suas dificuldades também na região centro-oeste e tudo mais, percebi muito isso. Aí, tive a oportunidade também de entrar no mercado de hamburgueria, entrei ano passado, inclusive, escalei uma operação, mais de 1,2 milhão ali, em 5 meses, né? Entrei, o pessoal achou, você é hamburgueiro. Não, eu não sou hamburgueiro, só peguei, ajustei processos que eu acredito, validei, entendi mais. E o lance da hamburgueria tem algo interessante, né? Que você não escalou no iFood. Não foi no iFood. E por quê? Você tava me explicando. Não, é porque assim, tipo assim, a gente entrou numa operação que o sócio, né? O dono da marca, ele tinha feito um trabalho bem bacana de marketing, eu reconheço bastante, o Davi fez um trabalho muito bacana. E aí a gente fez um trabalho junto, né? A gente sempre teve uma parceria. Desde a primeira operação dele, a gente trabalhava junto. E aí, nesse cenário, a gente escalou, o cara escalou muito e tal, tem um business legal. E aí eu tava sempre junto com ele nesse processo. E aí aconteceu que ele queria expandir, né? Eu falei, então bora, vou te ajudar nessa expansão, né? Tenho o meu business aqui, tudo mais. Eu falei, vou te ajudar nessa expansão. Aí a gente entrou com o processo, entrei com o time também, que eu tenho meu time próprio, por exemplo, eu falo, minha mãe tá comigo, né? Meu irmão trabalha comigo também. Então, minha base hoje de trabalho, minha família, eu consegui estruturar para trabalhar junto comigo hoje tranquilamente. Fora o meu time, né? Que eu também tenho equipe e tudo mais. Aí a gente decidiu lançar essa operação, né? Caiu para dentro, meximos, fez um lançamento muito bacana, faturou muito, né? E deu super certo. Só que aí, o que acontece? Esse projeto, ele tinha data limitada, né? Embora algumas pessoas acharam que, o Gabriel agora vai se tornar hambúrguer, enfim, não sei o quê. Eu falei, não. Não, rolou isso até, né? O pessoal lá, porque tipo assim, querendo ou não, o Brasil é muito, muito fechado, né, o mercado. Aí as pessoas, de certa forma, acharam, não, ele entrou nessa operação, vai pegar a informação minha aqui e vai passar pra cá e não sei o quê. Eu falei, esse povo tá viajando, irmão. Eu já tenho operação tem mó tempão, e quem me contratava de açaí, quer dizer que é a mesma coisa, né? Eu pegava hamburgueria. Não, você sabe quando eu passei por isso? Eu descobri depois, né? Mas, tipo, ia muita gente lá no meu restaurante e sentava lá, começando a trocar ideia com o meu motoca. Tá precisando de motoca? O cara nem moto tinha, mas ele era dono de restaurantes em volta. Eu falei, amigo, quando você quiser vir, é só você falar aqui, ó. Eu deixo avisado e tu entra lá. Acabou. Sim. Não tem problema nenhum, amigão. Sim. Aí, aí a gente começou a tirar. Agora eu tenho bastante foto de gente que vai lá. Amigo, minha operação já fala, ela não é a mais linda do mundo. Sim. Porque é um prédio velho. Eu sofri muito, eu fiquei endividado. Então eu tenho que. Cada reforminha que você faz ali, eu fui trocar o piso. O piso. Troquei o piso do salão, onde era o salão, que agora não vai ser mais. Detalhe, troquei o piso tem 2 anos e agora eu vou quebrar de novo. Mas fui trocar o piso e refazer a calçada que tava cheia de buraco, 32 mil. Um negocinho simples. 32 conto. Então nada é barato, nada entendeu? É barato, nada é barato. Final de semana pintando a calçada. E detalhe ainda, verdade, bem lembrado. Eu não paguei pra pintar a calçada, quem pintou foi nós. Então, mas meu amigo, tem que fazer, né? Na obra lá também, da loja que a gente abriu em Guará lá, foi assim também, cair pra dentro, fazer a obra. Só que existia esse burburinho, entendeu? Porque, não tipo assim... filho pra fazer obra também. Falta filho pra fazer obra. Exatamente. Eu não tinha mais gente, não. Depois tem que fazer uns filhos aí. Eu não entrei nesse mercado ainda, não. Depois eu vou entrar nesse mercado aí. Aí, o que acontece? Antes mesmo de abrir essa operação, já tinha escalado muitos deliveries de hamburguerias lá em Brasília. Tipo, realmente vários. Grande parte mesmo das operações, tem cases mesmo de operações de nome lá em Brasília que a gente cresceu mais de 100 mil reais de faturamento. Entendeu? Real, assim, você pega o cara fatura em cima de 100 mil. Tem operação que faturava 100 e poucos mil, que foi para 200 mil, operação de 200 que foi para 300, e operação de 200 e pouco chegou a quase 400 mil. Teve operações assim, entendeu? E era desse nicho. E aí, quando eu decidi entrar nesse projeto, que eu tinha uma visão. Embora as pessoas achassem, eu quero ganhar dinheiro com hambúrguer, não. É porque eu já estava
escalando movimentos como eu estou fazendo hoje, de querer cada vez mais entregar mais. Eu estou expandindo em regiões, né? Estou indo para outros estados. Então eu entrei nesse projeto, validei vários pontos, auxiliei, né? O cara pediu minha ajuda para a gente poder escalar, a gente escalou, fez, deu certo, a operação tá rodando super lá. Só que foi um tempo definido, entendeu? Peguei, saí do projeto, né? Validei os pontos que eu tinha que validar, a operação deu lucro também, bastante, né? Mais de 250 mil de lucro ali que rolou. Então a gente pegou, validei, botei dinheiro no bolso e segui, entendeu? Porque eu já dava mentoria para outras pessoas, já tô dentro de operações. Aí quando aconteceu essa história, eu falei, velho, peraí que não é assim. As pessoas têm que entender que o mercado que a gente tá, eu não preciso hoje ficar produzindo para mim. Eu vou usar o que você falou. Realmente vender mentoria dá muito mais dinheiro do que vender açaí, do que vender pizza, do que vender hambúrguer. Você sabe quem fala isso? Entendeu? Eu gosto muito, o Magno. Eu sou fã pra caralho do Magno, eu gosto muito do Magno. E o Magno fala, você pergunta pra mim por que eu não tô... Por que eu fechei? Porque o Magno já abriu uma parte de loja, ele é muito bom com essa gestão de números, então ele já abriu uma porrada de loja. Aí o próprio Magno fala o seguinte, fala assim, eu não vou mentir, hoje eu vender mentoria e vender o treinamento dá muito mais dinheiro pra operação. Então, eu já me fudi muito na operação. Então por que hoje eu vou precisar fazer isso? Não vou fazer. Sim. E ele é simples, honesto e transparente. Agora, tem um monte de gente que não fala isso. Não. E assim, eu vou te falar, eu também quando abri o açaí, eu estourava muito mais. Filho. Eu já cheguei a ter mais de 500 avaliações nota 5, já fui nota 5. No início, eu trabalhava muito dentro da operação. Fiz vários testes, então tipo assim, eu tenho esses cases todos guardados. Aí se a pessoa falar, não dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu tenho tudo isso. E antes pra mim eu queria ter volume. Então tipo assim, cara, já tipo assim, lá no início, nos primeiros 4 meses da operação, a gente já chegou a superar mais de 1.000 pedidos dentro da operação de açaí. Foi muito bacana. Só que chegou um momento que eu falei, velho, se eu botar essa mesma energia que eu tô fazendo aqui, nesses meus business aqui, vão rodar muito mais. Se eu usar o que eu tenho de conhecimento pra cá, daqui pra cá, eu vou ter muito mais retorno financeiro, vou ajudar mais pessoas também, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu falo do açaí, é que tem muita gente que começa pelo açaí, né? Eu vou abrir uma coisa, vou botar no açaí. Beleza, bota dentro de casa, tudo tranquilo. Mas tem gente que já chegou, tirou um dinheiro, pegou um dinheiro emprestado e montou um açaí. Se essas pessoas tivessem chegado em mim e falado, se eu tivesse conhecido elas antes, eu teria falado para não abrir. Teria que realmente vão falir esse negócio por causa que é um mercado difícil, de um produto só, que é muito difícil. Então eu entendi que, cara, eu preciso ajudar mais pessoas também, eu tenho que ser maior, eu tenho que acelerar. Não à toa, ao longo desses últimos meses, eu reduzi muito a minha demanda de pedidos lá no açaí. Demais, porque eu trabalhei essa otimização. Antes eu tinha um volume muito grande de pedido, eu tinha que ter 3, 4 pessoas ali, porque eu trabalho não trabalho com máquina, eu trabalho com açaí em caixa e montado, né? O cliente escolhe lá, se eu já tenho previamente montado, eu monto lá o copo e tudo mais certinho. Então eu criei processo, inclusive, para acelerar isso, só que chega um momento que você não consegue escalar isso mais. Aí eu falei, velho, não tem como, eu vou ter que encher de gente aqui, ou eu vou ter que mudar o produto, a abordagem, eu cheguei no limite. E isso é tudo, todo seu é montado? Meus açaí são montados. Todos, o cara pode escolher? Aí não, eu criei outros produtos. Aí eu criei produto tipo assim, o cliente já pede o açaí com os complementos. Isso foi uma saída que eu achei. Que eu já dei, em vez de eu ficar montando o açaí que dá, eu cronometrava a montagem de açaí. Eu falei, então em vez de eu ficar colocando o açaí em camadas, eu só deixo já o pote, o cara só compra o pote e os complementos. Aí eu lancei esse produto no Açaí do Mago, validei, funcionou super bem. E aí o que acontece? Em dias de ações promocionais, eu foco nesse produto. Só que ficou em segundo plano para mim. Porque, por exemplo, eu validei isso. No dia que eu quiser pegar e falar assim, quero escalar isso aqui com força mesmo, vou colocar isso como vontade, é só eu revisitar todos os planos dos projetos que eu já fiz antes e votar. Só que hoje, cara, eu coloquei como projeto secundário porque oficialmente ele tá lá, existe, tem a função social, que é importante, tem pessoas que vivem daquilo dali, né? Eu já pensei em fechar mesmo, assim, porque dá um lucro, mas não é aquele lucro em relação ao business que a gente faz hoje, digital dá muito dinheiro. Aí eu pensei esses dias atrás, pensando aqui, falei com a minha mulher, falei, cara, tô pensando em fechar. Aí ia ver aquele apelo, né? Pô, mas e as pessoas que trabalham lá, entendeu? Como é que elas vão ficar? Tem a minha equipe, tem um time, tá ali, as pessoas dependem, tem um motoboy, tem os funcionários. Eu falei, não, vou fechar não, deixa, entendeu? Então aí foi um ponto, né? Eu acredito que a gente faz uma função social quando a gente tá trabalhando. Pô, você falou 20 motoboys? Pô. Eu falo uma coisa que quem me conhece já do começo, eu sempre abri minhas lives falando assim, falo assim, cara, a coisa que eu mais tenho orgulho hoje é que 50 pessoas, eu cheguei a ter 50 funcionários entre motoboy e que 50 pessoas vivem de algo que eu criei. Quem criou isso aqui foi eu. Quem começou esse projeto foi eu. E hoje 50 famílias vivem de algo que eu criei. Eu tenho orgulho do caralho disso. Não tem como você deixar de ter orgulho disso.
E aí, tipo, eu entendi essa dinâmica. Por quê? Eu tive meu business de ajudar pessoas através do meu conhecimento com gestão. Aí eu abri um negócio de açaí, consegui escalar ele, e isso voltou pra cá, porque eu aprendi mais sobre vários processos difíceis, né? Que eu falo que falar de açaí é fácil, não é fácil açaí. Tem um parceiro meu, Igor, lá de Goiânia, que o cara é absurdo, ele é mais de 6 mil pedidos ali, o cara tem açaí 24 horas. Ele, amigo, eu tiro o chapéu, se tivesse com o chapéu, eu tirava o chapéu aqui 3 vezes pra ele. Mas ele criou um processo incrível. Se você quiser ver, vai lá, procurar o cara é incrível. Eu cito o nome dele aqui porque ele é incrível o que ele faz, né? Mas, por exemplo, pra mim, não faz, eu teria que, se eu fosse tentar modelar o que ele faz, eu teria que mudar todo o meu produto. Todo o meu produto, toda a estrutura, todo o projeto. Eu falei, não, então deixa. Não vou, tipo assim, não faz sentido pra mim. Cada um tem o seu negócio. Você sabe que